Seja muito bem-vinda, minha rainha, a mais um podcast à mesa. Este lugar rico, glorioso, gostoso, inspirador, provocativo e cheio de ouro que eu preparo todas as semanas, né, aqui para você e tenho o prazer de trazer histórias reais de mulheres reais para compartilhar aqui com você como é que tem acontecido a jornada delas de produção de riqueza, de posicionamento do nome delas como uma marca desejável, irresistível no mercado, né? Mulheres que muitas vezes saem de uma situação, né, de uma ocasião, de um cenário um tanto mais voltado para timidez, para vergonha de vender, vergonha de ofertar, medo de cobrar, né? Ou mulheres que são maravilhosas profissionalmente no que fazem, mas que precisam de alguma estrutura para se posicionar de um modo assertivo no seu mercado, para que o seu nome seja respeitado independente do nicho em que elas estejam, e elas entram no lugar de conseguir cobrar alto, vender muito bem, trabalhar bem a sua esteira de produtos, serviços e, de fato, ser uma marca desejada, né, no seu meio. Hoje não é diferente, eu convidei ninguém mais, ninguém menos que uma das minhas alunas de destaque do Marca Irresistível, que atua poderosamente no nicho de design. Então, imagina que hoje você que é uma rainha que está nesse segmento, uma rainha mais artista, né, uma rainha que trabalha com a parte gráfica, talvez esse seja um podcast maravilhoso para você. Além disso, né, você vai entender que rainhas que trago aqui são maravilhosas e se diferenciam de um modo especial no seu mercado. Então, a pessoa que eu trago aqui hoje, ela vai além de ser uma designer. E você vai conhecer a história dela e quem ela é. Portanto, sem mais delongas, estejam todas muito à vontade no nosso podcast à mesa e conheçam a minha Fabi Alvesi. Aê! Que honra, Que delícia, Clarinha. Fabizinha! Que gostoso estar aqui com você. Que honra minha, tá? Amo sempre. Amo ouvir a tua história sempre. Não é a primeira vez que a gente conversa, não é? Eu gosto. E eu já quero passar o bastão para você. Eu quero que você se apresente para as rainhas que estão assistindo o nosso podcast à mesa hoje. Conte quem é você, com que você trabalha, quantos anos você tem, se é casada, solteira, namora. Conte tudo para a gente conhecer você. Solta! Olá, rainhas do podcast, aqui é a Fabi Alvesi, eu tenho 31 anos, casada, mãe de pet por enquanto, né? E eu queria trazer uma informação. O meu sobrenome, ele é super comum. E dentro do MI eu já fiz essa movimentação para ter um sobrenome mais diferente. O meu sobrenome é Alves da Silva, deve ter parente minha até ouvindo esse podcast. E aí, dentro do MI, eu já fui pensar num nome mais artístico e ficou Fabi Alvesi. Uau! Maravilhosa. Gente, eu sempre amo essa apresentação de Fabi, porque eu acho super artística. Eu acho super criativa. Olha como ela é danada. Um nome artístico, a minha Fabi tem. Eu sou apaixonada. E, de fato, é a única. Não conheço ninguém que usa este termo como sobrenome, Alvesi. Mas é tão sonoro, né? Então, você já começa a entender um pouco da marca pessoal de Fabi já num primeiro contato. Quando você descobre que o sobrenome dela, ela fez uma aglutinação, ela fez ali uma troca para realmente se diferenciar sonoramente, né? Juntando os dois sobrenomes que tem. E eu sou apaixonada. Acho que cada única aluna que eu recebo aqui é sempre um potinho de muitas surpresas. E eu sempre amo poder falar com Fabi por causa dessa potência criativa, esse senso estético que ela tem, essa força que ela tem realmente criativa e artística. E, Fabi, você falou alguma coisa entre... Você tá com 31 anos, mas já faz 32. Seu aniversário tá pertinho? Tá nada, Clarinha, eu sou de dezembro, sou sagitariana. Tu és de dezembro, mulher. Então tu és pertinho de mim, que eu sou de novembro. É que ela falou assim, tenho 31, já faço 32. Ela falou no outro momento pra mim. Já faço 32. Eu digo, então tá pertinho. Já vou cantar parabéns pra Fabi aqui no podcast. Mas é o quê? É que ela é antecipada. Ela diz, já faço 32. Quando? Daqui a mais ou menos um ano. Eu amo. Fabizinha, conte pra gente. Eu sei que você é designer, né? Você hoje se posiciona como uma mentora de marcas. E eu queria que você contasse pra gente, na tua trajetória, como foi essa conexão com o universo do design. Se você fez formação acadêmica nesse assunto ou se você teve mais uma vivência, uma expertise prática dentro desse assunto. Como é que você se conectou com esse nicho, né, do design? Quando foi isso e como foi isso? Clarinha, eu sou muito autodidata, né? Então, não tenho formação, eu não tenho faculdade de design
Eu costumo dizer que a minha faculdade é a ação, né? Em 2015, mais ou menos, eu comecei a trabalhar em um estúdio de fotografia como auxiliar nos ensaios de gestante, e aí a minha chefe começou a me ensinar a trabalhar com Photoshop para fazer o tratamento das imagens. Dali eu comecei a fazer as capas dos álbuns dos bebês e das gestantes, e foi quando eu tive o primeiro contato com tipografia, né? De como a tipografia era capaz de determinar sentimentos, evocar sensações e emoções, e eu fiquei extremamente apaixonada por isso. Dali, do estúdio, eu fui começar a estudar, né? Eu não tinha dinheiro para fazer cursos, então eu fui consumir muito material gratuito na internet em relação a design, até começar a ter dinheiro para investir nos cursos e, né, começar a atender os meus primeiros clientes. Meu primeiro cliente fictício foi a irmã de um amigo meu, que ela estava fazendo um trabalho para a faculdade, era um TCC, e ela precisava criar um logotipo para a loja fictícia dela. E aí esse meu amigo me pediu para fazer e eu fiz. E aí dali não parei mais, né, Clarinha? De 2015 para cá, né, comecei a fazer logotipo para várias pessoas que estavam começando os seus negócios, até trabalhar como eu estou hoje, né? Como ter a estrutura que eu tenho trabalhado hoje. Maravilhosa. Fabi, então nessa fase, assim, o teu primeiro start vem desse momento teu com estúdio de fotografia, já nessa parte mais da imagem, né? Esse Isso. contato com o senso estético, com a edição de fotos, criação de capas para álbuns, tipografia, o quanto que isso tudo consegue comunicar só com a imagem. E aí uma pessoa, né, amiga, uma colega, vai num trabalho de faculdade precisando montar uma empresa fictícia, uma marca fictícia, e te aciona para você criar o logo para essa ocasião. Você cobrou por esse primeiro trabalho? Como é que foi? Esse não, esse foi totalmente ali na faixa, super insegura, inclusive, do que eu estava ali entregando, né? Por não ter o conhecimento técnico e teórico do design, eu achava que eu não era capaz, tá? Depois, quando veio uma primeira cliente mesmo, assim, indicada, eu lembro até hoje que o primeiro logotipo eu cobrei R$ 140. R$ 140 no primeiro logotipo. Profissional Fabi Alvesi. Na época era Fabi Alves. Era a É Fabi que ela, Alves. né? Fabi Alves. Cobrei pelo meu logo, minha filha. Me respeite, R$ 140. E Fabi, ali naquele momento, ela se viu de fato, né, mergulhando nesse cenário como uma profissional no assunto, né? E algumas rainhas, Fabi, que estão assistindo a gente aqui agora nesse podcast, podem estar se identificando com você exatamente nesse lugar. Clarinha, eu não tenho uma formação tradicional no assunto que eu trabalho. Não tenho, sei lá, uma graduação ou um curso técnico. Eu não tenho algo robusto no sentido tradicional. Mas eu tenho uma vivência que começou, às vezes, de modo muito por necessidade ou de um modo um tanto despretensioso. Eu me coloquei naquele lugar e eu desenvolvi as minhas habilidades naquele lugar. Eu desenvolvi as minhas habilidades de modo autodidata. Tem alguma rainha autodidata acompanhando o nosso podcast aqui hoje? Que estuda por conta própria, que aprende por conta própria. Muitas rainhas desse modo, né, Fabi, criam verdadeiras profissões para si, dentro dessa Sim. perspectiva, né? E eu amo que Fabi é uma dessas rainhas, né? Ela não esperou ela ter dinheiro sobrando para fazer uma graduação, para depois ver se ela conseguiria trabalhar num assunto que ela tinha habilidade. Ela viu a oportunidade. Ela precisava daquilo. Ela se viu naquele cenário. Ela viu que ela tinha possibilidade de crescer. E ela viu que ela tinha conexões com aquele assunto. Ela tinha um senso estético, ela tinha uma facilidade, né? Alguns talentos, mas, sobretudo, algumas habilidades nesse assunto. E ela foi se desenvolvendo. Aulas gratuitas dentro da realidade dela, do que ela poderia viver. E Fabi levanta um ponto que eu acho sempre muito especial, que ela diz assim, Clarinha, eu não tinha recurso para investir na minha formação. O que eu tinha era conteúdo gratuito, de alguns profissionais que eu ia atrás. Então, eu fui, de fato, à caça, né, daquilo que eu precisava para começar, sei lá, a tatear esse universo. Comecei não cobrando, comecei realmente fazendo para ver se eu, né, conseguia. Depois um outro cliente. E aí eu fechei o meu primeiro cliente, R$ 140. Guarda esse número, tá, rainha? Porque a Fabi vai já dizer qual é hoje o preço que ela trabalha, que ela é danada pimpona e acima de tudo. Ela é uma MI.
É muito chique. E aí, Fabi, nesse teu começo, né, de jornada, você foi se identificando, as pessoas foram lhe procurando para comprar de você o seu serviço. E aí houve um momento em sua jornada que você conheceu Clarinha do Vale, esta mesma que vos fala. Quando é que foi, Fabi, que a gente se conectou a primeira vez? Você lembra quando foi isso e como foi isso? Como é que eu lhe busquei? Sim, Clarinha, eu lembro assim, eu comecei mesmo a viver do meu trabalho a partir de 2020. Eu saí do estúdio e falei, olha, agora eu vou viver do design. Eu lembro que quando eu comecei o meu Instagram profissional, foi bem quando a pandemia fechou tudo. Então, meu cenário era: eu tinha que fazer o meu negócio dar certo. A minha mãe é diarista, então, nesse cenário, a minha mãe tinha perdido as faxinas. O meu irmão, um tempinho depois, perdeu o trabalho e eu era a única fonte de sustento da minha casa. Então, ó, ralei, mas fiz dar certo. Eu foquei em empreendedoras que estavam começando, em empreendedoras que naquele momento precisavam vir para o digital. E aí eu falei, bom, tá aqui o meu Perfeita. público. E aí fui atrás dessas pessoas. Eu falo que sempre o meu grande marketing ali foi o marketing boca a boca, né? As pessoas me indicavam muito. Mas, Clarinha, uma pessoa cobrando R$ 140, eu ficava sugada, né? E aí eu falei, bom, eu quero ter mais momentos com a minha família, eu quero viver mais tudo, né, o que esse trabalho está me possibilitando, mas eu tô sem tempo para mim, sem tempo para a família. E Uhum. aí eis que um dia Clara do Vale aparece na minha timeline do Instagram, através de uma outra MI que eu já acompanho, e aí eu falei, quero isso pra mim. Eu quero, né? Eu vi toda a transformação dessa outra pessoa, que é a Ana, e eu falei, eu quero essa transformação pra mim, eu mereço mais do que eu estou recebendo atualmente. Maravilhosa. E aí foi quando Clara do Vale apareceu me chamando no feed do Instagram. Que lindo, Fabi. Você lembra que ano foi isso? Foi 2021. 2021. 2021. 2021 foi o ano de minha Fabi. Foi o ano que eu busquei assim, ó. Fabi, vem cá, eu existo, vamos se conectar aqui. E olha que especial isso, né, gente, que Fabi relata. É filha de uma diarista, vindo de um lugar, não é, Fabi, vindo da periferia, assim como eu também, né, Sim. de um lugar mais distante do centro, de onde as coisas todas da cidade acontecem, né? E Fabi se viu saindo do emprego dela, pandemia chegando, a mãe, né, que era responsável pelo sustento da casa, de algum modo, perdia aquele ganho, né, aquele ganha-pão. O irmão do outro lado também perdendo o trabalho dele. Fabi saindo do seu trabalho e pensando, pandemia, e agora? Como é que a gente vai conseguir gerar receitas aqui para nossa casa? E Fabi disse, então vou empreender de fato e de verdade no meu assunto, no assunto que eu tenho estudado ao longo dos últimos tempos, onde tenho aprimorado o meu conhecimento, eu vou vender, é isso aqui. Ela escolheu um público para ela focar, começou a trabalhar com aquele tipo de público e começou a gerar renda para a casa dela, se tornando a responsável pela renda que entrava na casa numa época de crise, né? E nesse meio de jornada vai Fabi, vai vendendo, o que é que ela começa a observar? A Clarinha estava pagando para trabalhar praticamente. Muito tempo da minha agenda destinado ao meu trabalho, cobrando muito pouco. Eu sem tempo para viver, sem tempo para desfrutar da minha família, sem tempo para cuidar de mim, sem tempo. E trabalhando muito para ganhar muito pouco. Então, esse cenário começou a me despertar o fato de eu preciso encontrar uma solução, uma saída para que eu consiga gerar, sim, uma renda que me ajude a pagar as contas da minha casa e sustentar a mim e aos meus, mas ao mesmo tempo que me dê tempo de viver a vida, de ter tempo de qualidade. Então, o tempo de qualidade foi uma questão para a Fabi. E eu amo que nesse meio da jornada de Fabi a gente se encontrou. Fabi viu uma MI minha, né, minha Aninha, expressando mudanças no posicionamento, mudanças no jeito de tocar o negócio, criando novos produtos, precificando de um jeito diferente e correto. Fabi viu o cenário e pensou, eu quero ir na fonte disso aqui também. E aí foi quando ela veio até mim, me conheceu, viu aquele universo do auto ticket, da marca pessoal, do negócio digital, não foi, Fabi?
E a nossa Sim. conexão começa ali. E aí eu tenho para te perguntar o seguinte, né? Nesta jornada, faço eu uma sequência aí de algumas aulas, talvez 3 aulas, busco Fabi. Naquelas aulas que eu fiz, determinado momento, Fabi olhou para aquilo tudo e disse: eu tenho que ser aluna de Clarinha. A tua decisão, Fabizinha, de entrar no Marca Irresistível, ela foi fácil? Ela foi suave? Você estava com dinheiro folgado? Passou no Pix? Ou você precisou articular? Você sentiu medo? Você estava convicta? Como é que foi o momento de decisão para você de entrar no MI? Clarinha, foi no modo DTP, tá? Foi no modo DTP. Olha, o que tinha acontecido? Eu lembro que quando eu comecei a assistir os seus conteúdos, me trouxeram autoestima profissional. Eu sempre falo isso, a Clarinha é autoestima profissional. Quando eu comecei a consumir seus conteúdos, chegou para mim uma proposta de um projeto grande para uma empresa, e aí o contrato, eu bati o valor de R$ 23.000. E eles, né, querendo diminuir mais ainda, e aí eu falei, eu vou fazer o que eu assisti no vídeo da Clara, eu vou peitar, esse é o meu valor, né, estou aqui, essa é a minha proposta. E aí, por esse posicionamento que eu tive, fechei esse contrato. Quando eu vi, Clarinha, que eu tive a capacidade de fechar um contrato nesse valor, eu falei, bom, tá na hora, eu preciso estar dentro do MI, chega de consumir o gratuito, eu preciso estar lá dentro. E Uau. aí eu fiz, né, esperei ainda abrir uma outra turma, esperei passar dezembro, e aí eu lembro que quando veio a turma de março, eu falei, essa é a minha turma. Peguei o cartão de crédito do marido, chamei Isaac no WhatsApp e fomos pra turma 8 do MI. Em março de E 2022. 2022. Esta é a sua turma. Minha Fabi, turma 8 do Marca Irresistível, a nossa turma do infinito, né? Cada turma é muito icônica, tá, gente? Cada única turma que a gente tem é uma turma inesquecível, tem a sua própria personalidade. Eu sempre me lembro com muito carinho de cada uma das minhas turmas. E a turma de Fabi é a turma 8, né? No ano de 2022, um ano em que a gente está saindo desse cenário de pandemia. Minha Fabi já tinha feito, aplicando as técnicas que eu ensino, que é realmente para vocês gerarem resultado, tá? Todas as aulas que vocês acessam aqui no YouTube que eu libero, gente, é para vocês implementarem, é para vocês sentirem na boca o gosto do auto ticket, do gerar um primeiro resultado, do peitar uma, né, uma propriedade, uma confiança, uma autoestima profissional, como o Fabi trouxe aqui. É de fato para isso. Por quê? Porque quando eu busco você para o Marca Irresistível, eu quero poder acelerar os seus resultados. Eu não quero que você demore muito para gerar resultado, né? Então, é por isso que eu trago para vocês esses conteúdos tão importantes. É por isso que eu faço com vocês sempre que eu vou abrir MI. Fabi sabe disso, né? Eu faço uma sequência de aulas, em sequência, seguida assim, 3 dias, pá, pá, pá. Por quê? Porque eu gosto de trazer para vocês o seguinte, ó, a perspectiva é essa aqui. Isso aqui funciona. É para você? É. Então, agora você venha para a gente estruturar as suas vendas e a sua marca. Porque eu não quero que você venda um auto ticket quando der sorte. Uma vez na vida, outra na morte. Eu não quero que esse contrato que Fabi fechou de R$ 23.000 aconteça uma vez na vida e outra na morte. Eu quero que isso aqui seja a base regular da rotina dela. Eu quero que ela saiba que cobrar alto, cobrar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, tem que fazer parte da profissão dela, da carreira dela. De tempos em tempos ela vai acionar isso, ela sabe o caminho para acionar isso, né? Então a gente estrutura para que você não venda bem quando dá sorte, mas que você venda bem sempre que você precisar. Sempre que fizer sentido para você abrir uma oportunidade para os seus clientes. Seja na sua agenda prestando serviço, seja na sua rotina de infoprodutora. Rainhas que têm negócio na educação online, né, e que vendem o seu conhecimento. E aí eu queria perguntar para ti, minha Fabizinha, né? Então, você começou cobrando ali R$ 140 no teu primeiro serviço, né? Teu primeiro logo. Entrou no Marca Irresistível, fechou um contrato, antes mesmo de entrar no Marca Irresistível, fechou um contrato de R$ 23.000, peitou com propriedade. E depois que você se tornou MI, Fabi, o que é que aconteceu com você no sentido de negócio, no sentido de marca? Você chegou a ultrapassar o preço do Marca Irresistível em quanto tempo? Chegou a fazer novas vendas em alto ticket? Como é que foi isso para você?
Saímos dos R$ 140. Entramos no alto ticket de verdade depois do MI? Como é que foi? Clarinha, eu lembro até hoje a sensação de receber um Pix de 2.400, que é o atual valor do meu pacote de identidade de marca, né? Que não é mais identidade visual, é identidade de marca. A sensação de receber um Pix de 2.400 para uma pessoa que até 3 anos atrás ganhava R$ 800 por mês é enorme, assim, é um prazer. Eu lembro que eu gritei pro meu marido, eu Sim. falei, é meu, né? Essa sou eu, esse é o meu trabalho. Não foi, né? Um dos conceitos que a Clarinha serve dentro do MI é sobre o conceito do que é o premium, do que é proporcionar um serviço premium. E eu fui olhar o que eu oferecia de trabalho, peguei o DNA e que o Ed também fala sobre você ter um serviço que o seu cliente caminha com você, né? Você vai escalando os serviços com ele. E dentro disso eu fui criar uma nova estrutura para o meu serviço, para hoje estar cobrando R$ 2.400 numa identidade de marca. Uau. Meu Deus. Fabio, eu fico eu sempre gosto de olhar para sua história e pensar, né? Que especial é. Eu não sei quanto é que você, minha rainha, hoje consegue cobrar no seu programa mais premium, né? No seu produto mais premium, no seu serviço mais premium, ou no seu curso mais premium. Eu não sei quanto você consegue cobrar. Mas eu espero que você esteja atenta à história de Fabi, ela é muito marcante por isso, porque Fabi, ela é uma filha de diarista, neta de diarista. Fabi, ela é uma pessoa que ela, numa fase da vida dela, queria fazer uma formação acadêmica e ela não tinha recurso para isso, mas com a força que ela tem e a visão que ela tem de viver algo diferente, de quebrar nela um padrão e criar um novo padrão de geração de riqueza, de abundância, de prosperidade, para ela e para a casa dela, ela sai de um lugar assim e ela cobrando R$ 140 por um serviço que ela proporciona, hoje chegar num patamar de cobrar R$ 2.400, sabe? R$ 2.500, R$ 2.300 por uma prestação de serviço que ela proporciona. Mas não é uma prestação de serviço de qualquer jeito. Ela mapeia o que há de premium no que ela serve, ela posiciona isso através da comunicação e da expressão da marca dela, e ela é respeitada pelo seu cliente, o cliente premium, não é? Então, assim, eu espero que você esteja entendendo quão simbólico, representativo, relevante é a Fabi vir aqui dizer assim, Clarinha, eu me lembro do gosto na minha boca da primeira vez que eu recebi um Pix, neste valor de 2.000, 2.300, 2.400, 500, de uma cliente minha que quis fechar comigo, né? Então, isso tudo é muito lindo. E tem uma coisa que eu amo muito com Fabi, que é o seguinte, ó. Depois que ela se tornou irresistível, ela não fez uma venda de R$ 2.000, de 2.300. Ela não fez um contrato de 23.000 e parou por aí. Fabi, você entrou na minha turma 8, do Marca Irresistível. A gente está em março de 2023, no momento deste podcast. E você entrou... sentou-se à minha mesa em março de 2022, ou seja, faz um ano desde a nossa conexão. Você como minha aluna, sentando à minha mesa, não como seguidora distante, mas como aluna. E desde que você entrou ao longo desse um ano juntas, você consegue mensurar quanto você já conseguiu ultrapassar em vendas com o seu trabalho, conectando sua marca pessoal com alto ticket. A gente tem um número. Temos, eu lembro que a última vez que eu olhei assim por cima, no ano foi em torno de 120 mil. Teve um dia, Clarinha, que só em um dia eu fechei 7 mil. Eu falo que eu só não deslanchei mais ainda porque esse foi o ano que eu tratei depressão, né? Eu venho tratando uma depressão que também foi mais uma movimentação aí dentro de um conceito servido no MI, que é honrar a fonte, que não é sobre só valorizar o meu trabalho, o serviço que eu presto, mas é justamente olhar para mim sem a fonte, né? Sem a fonte estar com saúde, estar bem, não existe riqueza. E aí, nesse momento, eu falei, bom, preciso fazer o que a Clarinha falou, honrar a fonte. E fui atrás de olhar para mim. Então, fiquei uns meses aí mais longe das redes sociais,
mas já voltei com força. E aí, esse ano de 2023, eu quero fazer esse 120 em um mês, se deixar, tá? O quê, meu amor? Me respeite. Gente, eu amo esse fogo no rabo de minha Fabi, gente. Fogo no rabo, para que vocês entendam. Ai, Fabi, eu amo tanto tua história, eu amo sempre te ouvir. O fogo no rabo, para que vocês entendam, ele não é um conceito que fala que você vai estar com a mesma energia todos os dias da sua vida. O conceito do fogo no rabo, para mim, para as minhas alunas, para nós, né? Ele não é um conceito que fala que você vai estar igual todos os dias, que você vai estar radiante, saltitante, enlouquecida, né, enérgica todos os dias. Até porque isso não é real e isso não é ser mulher. Nós mulheres somos cíclicas. Isso é uma potência da nossa natureza e isso aqui traz ordem ao mundo. O mundo, naturalmente falando, precisa de ciclos. E a mulher é essa potência, né? O feminino é essa potência que traz o recolher para expandir. Recolher para expandir. Quando a gente não consegue honrar a nossa fonte, o momento do recolher, ele não acontece. E por isso que muitas de nós entramos em alguns desequilíbrios, em alguns lugares que a gente não precisa permanecer. E aí, Fabi, entendendo esse princípio que a gente trabalha lá dentro do Marca Irresistível, que é honrar a fonte a partir do mapeamento de personalidade, a partir do mapeamento de visão de futuro, da marca desejada, o que é que eu quero construir para mim, a nível financeiro, mas não só financeiro, né, Fabi? Todo esse trabalho a gente faz lá dentro do Marca Irresistível. E aí, Fabi se viu no momento onde o financeiro está indo muito bem, está saudável, está próspero, mas o físico, o emocional, o mental, o almático também precisa ser próspero. E aí ela se recolhe para se cuidar, entendendo que não precisa se culpar por isso, não precisa se sentir errada por isso, entendendo que é necessário viver esse recolhimento para que depois ela expanda na sua ordem, na sua beleza, no seu bom trabalho, porque é desse jeito que mulheres performam bem. Nós não performamos igual aos homens, eu sempre falo isso. É muito importante que a gente de tempos em tempos esteja aqui, ó, honrando a fonte para poder performar de um jeito lindo. E aí quando você vem nessa potência aqui, viu? Eu não sei se você prestou atenção. Em um ano de MI, Fabi fez quanto, hein, Fabi, em vendas? Quanto é que a gente 120 bateu? mil. 120 mil. 120 mil reais. Gente, 120 mil reais, eu não sei se você entende o que é você proporcionar isso para si em um ano, tá? Existem pessoas que levam a vida para encontrar uma rota de produzir esse nível de riqueza. Existem pessoas que levam 10 anos para fazer o que Fabi faz com o trabalho dela em um ano. E Fabi tá só começando, tá? Só começando. Quantos anos você tem, Fabi? 31. 31. A mesma idade de Rainha Mãe. Rainha, entenda uma coisa. A gente tá só começando. Clarinha, mas eu tenho 40. A gente tá só começando. E 50, tá só começando, tá na metade da vida agora, minha filha. Na metade da vida, você que tá com 50 anos, você tá na metade de sua vida. Nós que estamos na casa dos 30, estamos vivendo o primeiro terço da vida. Olha que coisa rica. Imagine Fabi daqui a 10 anos. Eu não sei se vocês estão prontos para essa conversa, não. Eu só digo uma coisa. Que bom que eu chamei Fabi em 2022. E ela veio porque a gente conseguiu antecipar alguns anos de jornada em um ano só. E hoje Fabi vem com esse gás. Clarinha, eu aprendi a rota de fazer dinheiro. Eu aprendi a rota de me estabelecer emocionalmente, como pessoa, cuidar da minha fonte, que sou eu, e aprendi o caminho de prosperar muito financeiramente. Então, agora, eu quero fazer 120 mil no mês. Me chama que eu vou. Porque eu não sou uma profissional qualquer. Eu construí o meu império a partir da minha dedicação. E isso tudo eu amo muito. Amo na história de Fabi. Amo ver isso acontecendo na história das minhas alunas todos os dias, quando recebo as mensagens. E Fabi tem uma frase assim que você poderia trazer para as rainhas que estão aí do outro lado, talvez se identificando com você nesse aspecto, ou do... Assim como Fabi, eu criei minha própria profissão, assim como Fabi, talvez eu não tive recurso numa fase da minha vida para ter uma profissão, mas eu fui atrás e criei para mim. Você pode se identificar com Fabi nesse ponto. Ou você pode se identificar também com o Fabi no ponto do... Clarinha, eu passei por algumas questões de cunho emocional e precisei me cuidar, precisei me tratar, eu precisei olhar com carinho, não com rejeição, com carinho para esses lugares. Porque se esses lugares me chamaram é porque eu precisava olhar para eles. Às vezes uma
uma situação emocional, uma situação de depressão, uma situação de ansiedade, uma situação desse lugar, né? Que não é um lugar para a gente permanecer, tá, rainhas? São lugares onde às vezes a gente entra e a gente precisa se organizar para sair, se ordenar, né? Se alinhar para sair, porque esse não é um lugar para a gente permanecer. A gente passa e a gente sai, a gente não permanece. Fabi, se você pudesse dizer uma frase para minha rainha que está aí do outro lado, se conectando contigo, uma frase assim que motiva ela a não desistir dela, da visão dela, da prosperidade dela, mas também não desistir dela como pessoa, das suas emoções, do seu coração. Que frase você diria para essa rainha? Eu acho que eu diria, Clarinha, que a oportunidade é você quem faz. Às vezes a gente fica pensando, pede muito para Deus. Ai, Deus, me manda uma oportunidade. E às vezes Deus até manda, mas você não aproveita e não executa, não faz, não age. Eu sou uma pessoa que eu tive que criar as minhas oportunidades, eu tive que criar as minhas portas, né? No meio de onde eu venho, né? Eu vim de muito baixo, né? De uma família muito humilde. Como eu falei, eu ganhava R$ 800 por semana, então eu vendia o almoço para, né, pagar a janta. E eu sempre criei oportunidades para mim, mesmo nos meus períodos mais difíceis. Então, eu sempre peguei fases ruins e transformei, eu via coisas boas, né? Então, eu posso dizer para você que mesmo durante o meu período de depressão, o que eu enxerguei de bom nisso, tá? Foi um momento de me ressignificar, de olhar para mim. Olha que bom, né? Eu até comentei com uma amiga minha outro dia, por conta da depressão, eu emagreci quase 10 quilos. Com o tratamento agora, eu engordei 8. E aí eu falei pra ela, olha que maravilhoso, recuperei tudo, tô recuperando a energia, recuperei o peso, quer mais o quê? Então, dentro de coisas ruins, você conseguir ainda enxergar coisas boas e que agir sempre vai ser a melhor solução. Uau! O que a gente fala depois de um partilhar como esse, né, minha rainha? Você conseguir encontrar esperança no desafio, né? Você conseguir encontrar aprendizado no desafio, você conseguir encontrar uma rota que te leva para um lugar de bênção e não de maldição, mesmo diante do desafio. Crie suas oportunidades. Essa é muito uma frase, né, que a gente consegue ver na história de Fabi. Não é só o que ela fala, é o que ela vive, né? Isso é muito lindo, Fabi. Eu sou muito honrada por ter comigo mulheres tão especiais, tão queridas, respeitosas, tecnicamente brilhantes, como cada uma de vocês no Marca Irresistível, mulheres de negócio, realmente, que levam a sério servir, trabalhar, entregar, alcançar o cliente, vender e cobrar mais alto porque podem. Elas têm condição de cobrar mais alto e o cliente vem, compra uma vez e compra de novo. Sabe, rainhas? Então, isso é um ciclo que nós, mulheres, todas nós merecemos viver. Posicionar o nosso nome, sabe? Se expressar com propriedade, respeitar os nossos ciclos, vender muito bem, ser muito bem paga, isso é o que nós merecemos. Fabi, para encerrar com chave de ouro, o que é que você diria para minha rainha que está aí do outro lado dizendo assim, Clarinha, o MI me chama, sentar à sua mesa me chama, eu preciso estar em algum lugar com você, mas eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou, eu não sei se eu fico pensando muito, eu não sei se é para mim. O que você diria, Fabi, para a gente derrubar essa rainha de cima desse muro e fazer ela tomar uma decisão de sentar à nossa mesa e ficar perto da gente? O que você falaria para essa rainha? Eu falaria para essa rainha que a eu do futuro vai agradecer pela atitude que ela vai tomar hoje de estar dentro do MI. A sua eu do futuro vai passar por você e fazer assim, obrigada. Aí você faz o quê, Cristina? Você só vem. Você só vem para o nosso bonde. Você se senta à mesa e você faz igual a Fabi. Você fica com a convicção de que a tua eu do futuro, que talvez daqui a um ano faça R$ 120 mil, um pouco menos ou um pouco mais, não sei qual é a sua visão, vai olhar para você e dizer assim, hein? Vem logo, entra logo. Minha Fabi,
Que honra passar esse tempo com você aqui mais uma vez. Obrigada pelo teu tempo, pelo teu brilhantismo. Passar essa tarde gostosa do nosso podcast à mesa. Amo sempre. E toda a saúde, todo o sucesso, toda a luz para você. Nos encontramos na nossa comunidade. Me atualize sempre. Amo acompanhar vocês. E eu quero saber, vamos marcar esse dia aqui, tá? Que esse podcast está acontecendo. Você vai fazer R$120 mil em um único mês. Eu e a vou. gente vai lembrar dessa nossa conversa aqui neste podcast, viu? Eu Te vou amo, fazer, minha rainha! vou fazer e vou postar lá na comunidade, hein? Eu acho é pouco, que a gente é danado no fogo imenso pra gente brindar juntas e celebrar. Tô falando sério, viu, Fabizinha? Este ano isso vai acontecer. Eu vou E eu fazer. quero que a gente lembre desse nosso momento aqui perante os olhos das nossas rainhas, viu? Obrigada, meu amor. Te honro. Um beijo. Vamos pra cima. E o Vamos. EMI é só o começo. Beijo! Beijo, Tchau, Clarinha. rainhas! Até a próxima.